Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fogão Net no YouTube. O meu nome é Carlos Eduardo Sangeneto, eu sou editor e um dos colunistas do Fogão Net e venho trazer nesse dia 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira, as principais notícias que saíram lá no Fogão Net, só que aqui na versão formatada em vídeo para vocês. E não tem como não começar esse vídeo falando da venda definitiva de Pedro Raul para o futebol japonês. O centroavante do Botafogo fechou com o Kashima Reysol do Japão por 3 temporadas. E nessa negociação, o Botafogo continua com 20% dos direitos econômicos do jogador. E em bolsa, cerca de 5 milhões, um pouquinho mais de 5 milhões de reais, segundo a apuração do jornal Lance. Então, o Pedro Raul, o Botafogo tinha 70% dos direitos econômicos, conseguiu convencer o Pedro Raul de abrir mão daquela quantia aproximada de 9 milhões de reais e fechou esse negócio, então deixando de pagar aquela dívida que estava prevista na cláusula. Então, o Pedro Raul assina com o Japão, com o Kashima Reysol, por 3 anos. O Botafogo, em bolsa, cerca de 5 milhões, um pouquinho mais de 5 milhões de reais. E continua com 20% dos direitos econômicos do centroavante para uma futura venda, né? Pedro Raul, como vocês lembram, na noite anterior, a gente publicou o vídeo aqui, chegou a ficar na mira do Corinthians. O Corinthians até pensou em ceder alguns jogadores na negociação, mas não teve jeito. Como o Pedro Raul abriu mão daquela cláusula, ele foi negociado definitivamente com o futebol japonês. Dinheiro no bolso do Botafogo, que tem aí alguns dias para se planejar para a temporada 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem sabe ele não usa bem esse dinheiro, né? A diretoria do Botafogo, lá encabeçada pelo Eduardo Freeland, no futebol, não usa bem esse dinheiro para a contratação de bons reforços para a segunda divisão. Outra notícia que surgiu nesta quinta-feira foi sobre o zagueiro Canu, um dos poucos destaques do Botafogo na temporada 2020. Depois de ficar na mira do Cruz Azul do México, com uma proposta até bem vantajosa, né? Depois do empréstimo, tinha uma opção de compra. O zagueiro defensor do Botafogo, formado nas categorias de base do Alvinegro, recebeu uma oferta aí do São Paulo para dentro aí do mercado nacional. Porém, essa proposta foi bem baixa, né? Pelos padrões que o Botafogo está esperando para negociar sua joia. O Canu foi um dos destaques do Botafogo na temporada e a proposta do São Paulo foi de cerca de 3 milhões a 4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do defensor. Uma proposta bem baixa, se a gente lembrar da recente oferta feita pelo Cruz Azul, do futebol mexicano, que poderia chegar a 22 milhões de reais. Se o Botafogo pensar bem, não vai cogitar fazer esse negócio, reforçar um clube brasileiro com uma proposta tão pequena, né, tão baixa. Uma notícia importante também foi conhecida nesta quinta-feira, já começando a pensar já no calendário da temporada 2021, o Botafogo foi informado, e todos os outros clubes também, que o Campeonato Carioca foi adiado em uma semana. Pois é, o Botafogo e os seus rivais iniciariam o Campeonato Estadual no fim de semana do dia 27 e 28 de fevereiro, e isso não vai acontecer mais. A estreia do Campeonato Carioca está prevista para os dias 6 e 7 de março, tudo isso pensando em mais uma semana de descanso para os jogadores que estão disputando o Brasileirão ainda, né? Os clubes grandes, pelo menos. Então, a Série A a Série A do Brasileirão termina no dia 25, os atletas vão ter mais uma semana de descanso e o Botafogo inicia o estadual, então, no início de março, e as 3 primeiras partidas do Botafogo serão contra Boa Vista, Resende e Bangu. E a gente não pode terminar esse vídeo sem comentar o que aconteceu com o Honda lá no futebol português. Depois de abandonar o barco, né, o Botafogo, no meio do campeonato, ele tinha contrato até fevereiro de 2021, até esse mês, pediu rescisão em dezembro e se transferiu para o Portimonense, lá de Portimão, em Portugal. Foi
apresentado recentemente, no último sábado, e ontem ele pediu rescisão, rompimento do vínculo com o clube português. Isso mesmo, apenas 5 dias depois de ser apresentado oficialmente. Mas tem uma explicação. O clube português não pode mais inscrever jogadores, mesmo com o meia japonês sendo um jogador livre no mercado. Mesmo ele não tendo vindo transferido de nenhum clube, né? Ele veio do Botafogo com o contrato rompido. Mesmo assim, as regras lá, o regulamento do Campeonato Português não permitiram que o Honda fosse inscrito para a disputa da Liga Nacional. Ou seja, ele se deu conta disso depois, né? Faltou bagagem pro Honda. Faltou bagagem não, porque ele é bem viajado pelo planeta do futebol, mas vacilou ali, né? Na hora de ver com seus advogados todas as regras do futebol português, porque se ele soubesse, né? Ele acertou por 6 meses apenas. Então, como dizem por aí, né? A torcida do Botafogo até brincou na internet, como brinca há muitos anos, uma bela de uma maldição alvinegra, né? Que é aquela brincadeira que a torcida do Botafogo faz na internet já há muitos anos, de que todo jogador que sai pela porta dos fundos do clube não se dá bem logo em seguida na sua carreira profissional. Aconteceu com o Honda, né? O Honda, que tem o sonho aí de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, ficou bastante queimado com a saída do Botafogo por causa da festinha que fez em plena pandemia, e agora vai ter que procurar um novo clube, né? Se quiser tentar ainda disputar os Jogos Olímpicos no seu país natal, ali no meio do ano de 2021. Pessoal, você que assistiu o vídeo até aqui, curtiu o conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, apoie a mídia independente do Botafogo e também ative as notificações aqui embaixo, no sininho, porque aí você vai ficar sempre sabendo quando tiver conteúdo novo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas por aqui. Valeu pela audiência, estamos juntos e fique ligado também nas nossas redes sociais, no Instagram, @Fogonet, no Twitter, no Facebook e também lá no site, você conhece muito bem, fogonet.com. Um abraço e saudações alvinegras!